Ele entrou naquela concessionária apenas para realizar um sonho simples, comprar o primeiro carro da vida. Mas saiu de lá como se não fosse ninguém. Risos, olhares de desprezo, palavras que marcaram para sempre. O que eles não sabiam é que estavam expulsando o homem que anos depois voltaria, não como cliente, mas como dono de tudo. E quando esse dia chegou, ninguém estava preparado para o que ele faria. Se você já foi subestimado, essa história vai mexer com você. Antes de começarmos, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal e dizer a cidade e país que está assistindo. Vamos lá. O sol da manhã refletia nos prédios altos de Seul, mas para Choi Hyun-woo, aquele dia tinha um brilho diferente. Depois de anos trabalhando em empregos temporários, economizando cada moeda, abrindo mão de pequenos confortos, ele finalmente estava prestes a realizar um sonho simples: comprar seu primeiro carro. Não era sobre luxo, não era sobre status, era sobre dignidade. Hyun-woo parou por alguns segundos em frente à vitrine da concessionária. Seus olhos brilhavam como os de uma criança diante de algo impossível. Carros impecáveis, luzes perfeitamente posicionadas, funcionários bem vestidos andando de um lado para o outro. Aquele lugar parecia um mundo onde ele não pertencia. Mas ainda assim, ele respirou fundo e entrou. O som da porta automática se abrindo foi quase silencioso, mas para ele soou como um marco. Era o início de uma nova fase. Ou pelo menos, era o que ele pensava. Assim que entrou, alguns olhares discretos começaram a surgir. Um funcionário cochichou com o outro. Outro apenas observou de cima a baixo. Roupas simples, sapatos gastos, postura tímida. Hyun-woo fingiu não perceber. Caminhou lentamente entre os carros, passando a mão com cuidado sobre a lataria de um modelo preto reluzente. Seus dedos tremiam levemente. Não de medo, mas de emoção. É bonito, não é? Ele murmurou para si mesmo, quase sorrindo. Foi então que uma voz interrompeu aquele momento. Posso ajudar? Ou você só está olhando? Hyun-woo se virou. Era Park Dong-min. Elegante, impecável, com um sorriso que não transmitia gentileza, apenas julgamento. Ah, eu estou interessado em comprar. Hyun-woo respondeu com respeito. Dong-min ergueu uma sobrancelha claramente surpreso e depois soltou um leve riso pelo nariz. Comprar? O silêncio ao redor pareceu aumentar. Alguns funcionários já prestavam atenção. Sim. Eu economizei por bastante tempo. Antes que ele terminasse, Dong-min o interrompeu. Olha, vou ser direto com você, ele disse, cruzando os braços. Esse tipo de carro não é exatamente para qualquer um. Aquelas palavras não foram ditas em voz alta, mas foram altas o suficiente para machucar. Hyun-woo engoliu seco. Ainda assim, tentou manter a calma. Eu posso pagar. Talvez não à vista, mas Dong-min deu um passo à frente. Você tem ideia de quanto custa esse carro? O tom agora era mais firme, mais frio. Hyun-woo abriu a boca, mas não conseguiu responder imediatamente, e foi o suficiente. Dong-min sorriu, dessa vez sem esconder o desprezo. Achei que não. Algumas risadas baixas ecoaram ao fundo. E então, como se aquilo não bastasse, Dong-min deu o golpe final. Olha, você está atrapalhando o ambiente. Temos clientes de verdade aqui. Pesado, cortante. Por um segundo, Hyun-woo ficou imóvel. Seus olhos, antes cheios de esperança, começaram a perder o brilho. Eu só queria ver, ele tentou dizer, mas já era tarde. Dong-min apontou discretamente para a saída. A porta é logo ali. E, naquele momento, algo dentro de Hyun-woo quebrou. Não foi raiva, não foi vergonha, foi algo mais profundo. Foi a sensação de não ser visto, de não ser suficiente, de não existir naquele mundo. Ele olhou uma última vez para o carro. Depois, virou-se em silêncio. Cada passo até a saída parecia mais pesado que o anterior. Ninguém o impediu. Ninguém pediu desculpas.
Ninguém se importou. A porta automática se abriu novamente. E dessa vez não parecia um começo, parecia um fim. Do lado de fora, o barulho da cidade voltou com força. Mas dentro dele havia apenas silêncio. Hyun-woo parou por um instante. Fechou os olhos, respirou fundo. E então, em um sussurro quase inaudível, ele disse: "Um dia, vocês vão se lembrar de mim." Ele não gritou, não fez escândalo, não olhou para trás, mas naquele instante nascia algo muito mais perigoso do que raiva. Nascia um propósito. E a partir daquele dia, Choi Hyun-woo nunca mais seria o mesmo. O caminho de volta para casa nunca pareceu tão longo. Choi Hyun-woo caminhava sem pressa, mas também sem direção. O movimento das ruas de Seul seguia como sempre. Pessoas apressadas, buzinas ao fundo, luzes piscando. Mas para ele, tudo parecia distante. Como se estivesse vendo o mundo através de um vidro embaçado. As palavras ainda ecoavam. Clientes de verdade. Esse tipo de carro não é para qualquer um. Ele apertou os punhos. Por um momento, quis voltar, quis gritar. Quis provar que estava sendo injustiçado. Mas não voltou, porque no fundo, uma parte dele acreditava naquilo. E essa era a pior dor de todas. O pequeno quarto onde morava o recebeu em silêncio. Uma cama simples, uma mesa com contas acumuladas, um ventilador antigo que fazia mais barulho do que vento. Hyun-woo tirou os sapatos lentamente e se sentou na beirada da cama. O dinheiro, todo aquele dinheiro que havia juntado com tanto esforço, ainda estava ali, guardado, mas agora parecia inútil. Ele pegou o envelope e ficou olhando por alguns segundos. Então, sem perceber, seus olhos começaram a marejar. "Eu realmente achei que conseguiria", murmurou. A voz saiu baixa, quase quebrando, e pela primeira vez em muito tempo, Choi Hyun-woo se permitiu chorar. Não era só pelo carro, era por tudo, pelos anos sendo ignorado, pelas oportunidades que nunca vieram, pelo esforço que ninguém via. Mas no meio daquela dor silenciosa, algo começou a mudar. Horas depois, já de noite, Hyun-woo estava sentado no chão, encostado na cama, olhando para o teto. Os olhos ainda vermelhos, mas agora secos, pensando, revivendo cada segundo daquele dia, cada olhar, cada risada, cada palavra, até que ele se levantou de repente, determinando: "Não!" A voz saiu diferente, mais firme, mais viva. Não é assim que a minha história termina." Ele caminhou até a mesa, puxou uma cadeira e se sentou. Pegou um caderno antigo, abriu em uma página em branco e ficou ali por alguns segundos, apenas olhando, como se estivesse diante de algo maior do que ele mesmo. Então escreveu: "Nunca mais vou ser tratado como alguém insignificante." A caneta pressionou o papel com força. Aquela não era apenas uma frase, era um compromisso. Nos dias seguintes, tudo começou a mudar. Não de forma mágica, não de forma rápida, mas começou. Hyun-woo passou a acordar mais cedo, aceitar qualquer tipo de trabalho, observar mais, aprender mais, falar menos. Ele começou a estudar sobre negócios, vendas, comportamento. Assistia vídeos antigos em um celular lento, lia livros emprestados, anotava tudo, e mesmo cansado, ele continuava. Foi em uma dessas noites, voltando de um trabalho exaustivo, que algo inesperado aconteceu. Ele parou em uma pequena loja de conveniência. As luzes eram simples, o ambiente modesto. Mas diferente da concessionária, ali ninguém o olhou com desprezo. Atrás do balcão estava Kinhara. Cabelos presos de forma desajeitada, expressão leve e um olhar curioso. "Você parece alguém que precisa de algo mais forte que café", ela disse com um sorriso divertido. Hyun-woo ficou surpreso. "Eu só estava pensando demais." Pensar demais nunca resolveu nada sem ação", ela respondeu entregando uma bebida. "Mas às vezes ajuda a não desistir." Ele a encarou por um instante. Era estranho. Ela não o conhecia, mas parecia enxergar algo que ninguém mais via.
Você sempre fala assim com estranhos? Ele perguntou com um leve sorriso surgindo pela primeira vez no dia. Só com aqueles que parecem estar prestes a mudar de vida. Mas dessa vez não era pesado, era diferente, era confortável. A partir daquele encontro, algo mudou dentro dele. Não apenas pela dor, mas pela possibilidade. Pela primeira vez, alguém acreditava nele sem pedir nada em troca. E talvez, só talvez, isso fosse tudo o que ele precisava. E se naquela noite, ao voltar para casa, Hyun-woo olhou novamente para o caderno. A frase ainda estava lá, mas agora ela já não parecia um desabafo. Parecia um plano. Ele respirou fundo e sussurrou. Eu vou voltar, mas não como antes. A câmera se afasta lentamente, mostrando o pequeno quarto, o caderno aberto e um homem que, mesmo sem perceber, acabava de dar o primeiro passo para se tornar alguém impossível de ignorar. O tempo passou, não rápido o suficiente para apagar a dor, nem lento o suficiente para facilitar o caminho. Choi Hyun-woo mudou. Acordava antes do sol nascer. Dormia quando o corpo simplesmente não aguentava mais. Trabalhava em tudo o que aparecia. Entrega, construção, limpeza, atendimento, qualquer coisa. Mas mesmo assim, parecia que nunca era o bastante. As contas continuavam chegando. O dinheiro que ele juntava desaparecia tão rápido quanto vinha. E os sonhos? Esses pareciam cada vez mais distantes. Em uma tarde chuvosa, Hyun-woo estava sentado na parte de trás de um pequeno depósito onde trabalhava temporariamente. As mãos sujas, as roupas molhadas, o corpo exausto. Ele olhava para o celular antigo, assistindo mais um vídeo sobre negócios. Mas dessa vez, não havia brilho nos olhos, só cansaço. Eu tô tentando... Ele murmurou, como se alguém pudesse ouvir. Mas parece que nada muda. Ele desligou o celular. Pela primeira vez desde aquele dia, a dúvida começou a falar mais alto que a determinação. Nos dias seguintes, as coisas pioraram. Um trabalho que parecia promissor deu errado. Um pequeno investimento foi perdido. Uma oportunidade acabou sendo golpe. Cada tentativa parecia empurrá-lo ainda mais para baixo. E então veio o dia que quase acabou com tudo. Hyun-woo chegou em casa e encontrou um aviso colado na porta. Despejo. O prazo havia acabado. Ele ficou parado por alguns segundos, lendo aquela palavra repetidamente, como se o cérebro se recusasse a aceitar. Não agora, mas era real. Naquela noite, ele não voltou para dentro. Sentou-se na calçada. O envelope com o pouco dinheiro que restava estava em suas mãos. E pela primeira vez, ele não sabia o que fazer. Não havia plano. Não havia energia, não havia esperança. Apenas silêncio. Foi ali que Kim-ara o encontrou. Ela parou ao vê-lo, molhado pela garoa leve, olhando para o nada. Hyun-woo! Ele levantou o olhar devagar. Tentou sorrir, mas não conseguiu. Acho que eu não sou bom nisso. A voz saiu fraca, quebrada. Ara se aproximou lentamente e sentou ao lado dele. Sem pressa, sem julgamentos. Bom em quê? Ele soltou uma leve risada amarga. Em tudo. Mas dessa vez, Ara não tentou preencher com palavras prontas. Ela apenas ficou ali. E depois de alguns segundos disse: Você acha que fracassar significa que você não é capaz? Ele não respondeu. Porque no fundo, era exatamente isso que ele estava começando a acreditar. Ela respirou fundo e olhou para ele com firmeza. Você lembra do dia que entrou naquela loja? Ele congelou por um instante. Aquele não foi o dia que você foi derrotado. Ela se aproximou um pouco mais. Foi o dia que você decidiu não aceitar mais ser pequeno. Os olhos dele tremeram. Então não transforma esse momento no ponto final da sua história, mas diferente. Hyun-woo abaixou a cabeça, as mãos tremendo levemente. E então, lágrimas começaram a cair novamente. Mas dessa vez, não eram de derrota. Eram de conflito, de alguém que estava à beira de desistir.
mas ainda não tinha desistido completamente. Ara pegou o envelope da mão dele, olhou e devolveu. Isso aqui não define você. Depois, com um leve sorriso. Mas o que você faz a partir de agora define. Naquela noite, ele não ganhou dinheiro, não resolveu seus problemas, não virou o jogo. Mas algo muito mais importante aconteceu. Ele não desistiu. No dia seguinte, Hyun-woo fez algo diferente. Em vez de procurar apenas mais um trabalho, ele começou a observar pessoas, negócios, o que funcionava e o que não funcionava. E foi aí, no meio do caos, que ele percebeu algo. Uma falha, uma oportunidade, pequena, quase invisível, mas real. Ele ficou parado por alguns segundos. O coração começou a acelerar. Era arriscado, era incerto. Mas, pela primeira vez em muito tempo, parecia possível. Hyun-woo respirou fundo. E com os olhos ainda marcados pela dor, mas agora com um novo brilho surgindo, ele sussurrou. Talvez esse seja o começo de verdade. A câmera se afasta lentamente, mostrando um homem sem dinheiro, sem estabilidade, sem garantias, mas com algo que ninguém mais podia tirar dele, a decisão de continuar. O começo não foi grandioso, não houve aplausos, não houve reconhecimento, nem mesmo certeza. Apenas uma ideia e alguém disposto a tentar mais uma vez. Choi Hyun-woo passou dias observando aquele padrão. Carros usados sendo revendidos com preços abusivos, clientes inseguros, negociações confusas. E então ele entendeu. O problema não era o carro, era a confiança. Com o pouco dinheiro que ainda tinha e muita coragem, ele deu o primeiro passo. Comprou um carro usado, velho, com pequenos defeitos, nada impressionante. Mas, diferente de todos, ele fez algo incomum. Foi honesto. O carro tem problemas, mas eu já calculei o custo para consertar. E se quiser, eu mesmo te mostro tudo. O cliente estranhou, desconfiou, mas decidiu arriscar e comprou. O lucro foi pequeno, quase insignificante. Mas para Hyun-woo, aquilo significava tudo. Ele não comemorou, não relaxou, ele reinvestiu, de novo, e de novo, e de novo. Os dias viraram semanas, as semanas meses, e algo começou a mudar. Clientes começaram a voltar, indicações começaram a surgir. Seu nome, lentamente, começou a circular. Tem um cara que não engana, ele explica tudo. Dá para confiar. E pela primeira vez, Choi Hyun-woo não estava correndo atrás. As oportunidades começaram a encontrá-lo. Sua aparência mudou. As roupas simples deram lugar a algo mais alinhado. O olhar cansado agora era firme, a postura confiante. Mas havia algo que não mudou. A forma como ele tratava as pessoas. Em uma tarde movimentada, enquanto negociava mais um carro, uma voz familiar surgiu atrás dele. Você realmente mudou? Ele se virou. Kim Ara, com o mesmo sorriso leve, mas com um olhar diferente. Orgulho. Ainda estou tentando, ele respondeu com um sorriso discreto. Não, ela disse, balançando a cabeça. Você já começou a conseguir, mas agora cheio de significado. Os dois começaram a passar mais tempo juntos. Entre cafés rápidos, conversas no fim do dia e risadas inesperadas, algo começou a crescer. Naturalmente, sem pressão, sem promessas. Mas o caminho ainda não era perfeito. Uma negociação grande quase deu errado. Um cliente importante desistiu na última hora. Um erro quase custou tudo. E por um momento, o passado tentou voltar. A insegurança, o medo, a dúvida. Mas dessa vez, Hyun-woo não era mais o mesmo homem. Ele não recuou. Ele enfrentou, corrigiu, aprendeu, continuou. E então, aconteceu. A primeira grande conquista. Um investimento significativo. Um contrato maior do que tudo que ele já havia feito. Quando o dinheiro entrou, ele não sorriu imediatamente. Ele apenas ficou em silêncio, olhando para a tela, respirando fundo, porque naquele momento
Não era sobre dinheiro, era sobre validação, não dos outros, mas dele mesmo. Naquela noite, ele voltou ao mesmo lugar onde tudo quase acabou. Aquela calçada, agora seca, iluminada e diferente. Ele se sentou por alguns segundos, olhando para o nada, mas dessa vez, em paz. Ara se aproximou. Sentou ao lado dele, como antes. Então, você conseguiu. Ele olhou para frente. E depois de um breve silêncio, disse, ainda não. Ela franziu levemente a testa. Como assim? Hyun-woo respirou fundo. E então, com um olhar determinado, eu ainda tenho algo para fazer. A câmera foca lentamente em seu rosto. Seguro, decidido, inabalável. Tipo que o sucesso ainda não era o destino final, era apenas o caminho. E ele sabia exatamente onde precisava voltar. O tempo passou, não em dias, nem em meses, mas em anos. Seul continuava a mesma. As ruas movimentadas, os prédios imponentes, a pressa constante das pessoas. Mas Choi Hyun-woo, não. Um carro preto de luxo parou lentamente em frente à mesma concessionária. A mesma. Portas de vidro impecáveis, iluminação perfeita, funcionários bem vestidos, tudo exatamente como antes, como se o tempo não tivesse passado. Mas ele passou, e agora ele havia voltado. A porta do carro se abriu, sapatos sociais tocaram o chão com firmeza. Hyun-woo saiu, elegante, postura ereta, olhar calmo e impossível de ignorar. Não havia arrogância, apenas presença. Por um breve momento, ele ficou parado diante da entrada, observando. O mesmo lugar que um dia o fez sentir invisível. Agora, parecia pequeno. Ele respirou fundo. E entrou. O som da porta automática se abrindo era o mesmo, mas o significado completamente diferente. Os funcionários olharam, dessa vez com interesse, respeito, curiosidade. Senhor, posso ajudá-lo? Disse um vendedor rapidamente se aproximando. Hyun-woo apenas assentiu levemente. Caminhou pelo salão, observando os carros. Mas seus olhos não estavam nos veículos, estavam nas memórias. O canto onde foi ignorado. O carro que tocou com cuidado. O lugar exato onde ouviu aquelas palavras. Está procurando algum modelo específico? Ele parou, olhou para o vendedor. E com calma respondeu. Na verdade, estou procurando algo mais interessante. O gerente foi chamado, e quando apareceu, o tempo pareceu desacelerar. Park Dong-min, mais velho, mas com a mesma postura, o mesmo olhar julgador. Ele se aproximou com um sorriso profissional. Bom dia, senhor. Sou o gerente. Em que posso ajudar? Hyun-woo o encarou por alguns segundos, sem pressa, sem emoção aparente. Que Dong-min não o reconheceu. Estou interessado em adquirir este lugar, disse Hyun-woo calmamente. Por um segundo, ninguém reagiu. Desculpe. Dong-min franziu a testa confuso. A concessionária. Hyun-woo continuou. Quero comprá-la. Alguns funcionários trocaram olhares. Outros seguraram o riso. Aris Dong-min deu um leve sorriso, quase debochado. Senhor, este não é o tipo de negociação que fazemos aqui. A mesma frase, o mesmo tom, o mesmo erro. Hyun-woo inclinou levemente a cabeça, como se estivesse confirmando algo. Então, tirou um cartão do bolso e o entregou. Dong-min pegou, olhou e seu rosto mudou. O sorriso desapareceu. A postura rígida vacilou. Os olhos correram rapidamente pelas informações. Nome, empresa, valor estimado. E então o reconhecimento veio. Não do rosto, mas do poder. O senhor é... Hyun-woo o interrompeu com a mesma calma de sempre. Alguém que você já mandou sair daqui. A respiração de Dong-min falhou por um instante. As peças começaram a se encaixar, o passado voltando com força. Hyun-woo deu um passo à frente, não agressivo, mas definitivo. Naquele dia, você me perguntou se eu sabia quanto custava aquele carro. Os olhos de Dong-min tremeram.
Hoje eu não vim perguntar o preço. Uma pausa, curta, precisa. Eu vim fazer uma proposta. A sala parecia menor, o ar mais denso, e dessa vez, Hyun-woo continuou. Eu sou o tipo de cliente que você não pode ignorar. Dong-min não respondeu, não conseguiu, e pela primeira vez, ele estava do outro lado. Hyun-woo, calmo, firme, inabalável. Não havia gritos, não havia vingança exagerada, apenas verdade. Porque o maior retorno não é humilhar de volta. É mostrar, sem dizer uma palavra, o quanto você cresceu. A cena corta lentamente, com Dong-min em silêncio e Hyun-woo no controle. E naquele momento, tudo muda. O silêncio ainda dominava a concessionária. Ninguém ousava falar, ninguém ousava se mover. Todos os olhares estavam fixos em Choi Hyun-woo. E pela primeira vez, não era por julgamento, era por respeito. Park Dong-min ainda segurava o cartão com mãos levemente trêmulas. A confiança que antes transbordava, agora parecia distante. Eu não sabia, ele tentou dizer. Mas as palavras não encontraram força. Hyun-woo o observava em silêncio, sem raiva, sem pressa, apenas observando. Você não precisava saber, ele respondeu com calma. Você só precisava fazer o seu trabalho com respeito. As palavras não foram ditas com agressividade, mas atingiram mais do que qualquer grito poderia. Dong-min abaixou o olhar, e naquele instante ele entendeu. Hyun-woo caminhou lentamente pelo salão, os passos ecoando suavemente. Ele passou pelos mesmos carros, pelos mesmos espaços, mas agora tudo parecia diferente. Quantas pessoas já passaram por aqui? Ele disse, olhando ao redor. E foram tratadas como eu fui? Ninguém respondeu. Porque todos sabiam. Ele parou, virou-se novamente para Dong-min. Eu poderia fazer com você exatamente o que você fez comigo. O ar ficou pesado. Mas isso não me tornaria melhor. Os funcionários se entreolharam, surpresos. Hyun-woo continuou. Então eu vou fazer algo diferente. Ele se aproximou de um dos vendedores mais jovens. Aquele que anos atrás havia apenas observado em silêncio, sem rir, sem impedir. Qual é o seu nome? Kang Min-soo, senhor. Você já tratou algum cliente como se ele não importasse? O jovem engoliu seco. Não, senhor. Hyun-woo assentiu. Bom, porque a partir de hoje isso não vai mais acontecer aqui. Ele se virou novamente para todos. Agora, não como cliente, mas como dono. Essa empresa vai continuar de pé, mas não da mesma forma. Seus olhos passaram por cada funcionário, firmes, diretos. Aqui, ninguém vai ser julgado pela aparência. Aqui ninguém vai ser ignorado. E aqui, respeito não vai ser opcional. Mas dessa vez, carregado de impacto. Então, ele voltou o olhar para Dong-min. Quanto a você... Uma pausa. Lenta, calculada. Eu não vou te demitir. Surpresa. Total. Dong-min levantou o olhar confuso. Você vai continuar aqui. Os funcionários trocaram olhares, sem entender. Hyun-woo deu um leve passo à frente. E então disse com firmeza. Mas agora, você vai aprender. Você vai começar do zero. Vai atender clientes. Vai ouvir não. Vai lidar com pessoas que você nunca olharia duas vezes. Cada palavra era precisa. E todos os dias, você vai lembrar exatamente como é estar do outro lado. Dong-min não respondeu, mas seus olhos diziam tudo. Não era humilhação, era algo pior, era consciência. Hyun-woo se afastou, calmo, como se tivesse acabado de fechar um ciclo que carregou por anos, sem gritar, sem se vingar de forma cruel, mas deixando algo claro para todos. Ele não voltou para destruir, ele voltou para mudar. Enquanto caminhava em direção à saída, os funcionários se curvaram levemente, em respeito, genuíno. E, pela primeira vez, Choi Hyun-woo não era mais o homem que foi expulso. Ele era o homem que decidiu quem ficava, quem aprendia
e como tudo funcionaria dali em diante. A porta automática se abriu novamente, mas dessa vez não havia dor, apenas encerramento. A noite caiu sobre Seul. As luzes da cidade brilhavam, mas pela primeira vez em muito tempo, Choi Hyun-woo não estava correndo atrás de nada. Ele estava parado em frente à concessionária, a mesma, mas agora com um novo significado. E lá dentro, tudo já começava a mudar. Funcionários mais atentos. Clientes sendo recebidos com respeito. Ambiente diferente. Não perfeito, mas melhor. Hyun-woo observava em silêncio, sem orgulho exagerado, sem necessidade de validação, apenas em paz. Você sempre fica olhando assim, como se estivesse assistindo a um filme. A voz suave veio ao seu lado. Kim-ara, ele sorriu de leve. Talvez eu esteja. Ela cruzou os braços olhando para ele com curiosidade. E esse filme tem final feliz? Hyun-woo pensou por alguns segundos. Olhou novamente para o prédio, para as pessoas entrando e saindo, para o reflexo de quem ele se tornou. Ainda estou decidindo. Ara soltou uma leve risada. E você sempre foi assim, assim como? Intenso, silencioso, complicado. Ele olhou para ela, dessa vez mais sério, mas não frio. Só demorei para entender uma coisa. O quê? Hyun-woo respirou fundo. E então disse que provar algo para os outros nunca foi o que eu realmente precisava. Então, o que você precisava? Bela perguntou mais suave. Ele a encarou, sem desviar, sem medo, como se finalmente estivesse vendo não o homem de sucesso, mas o homem que sofreu para chegar ali. E agora, ele deu um pequeno passo em direção a ela. Agora, eu só quero viver sem precisar lutar o tempo todo. O vento passou leve entre os dois, e por um instante, o mundo pareceu desacelerar. Ara sorriu, um sorriso verdadeiro. Então, talvez, você precise aprender outra coisa. Hyun-woo arqueou levemente a sobrancelha. E o que seria? Ela se aproximou um pouco mais. Como ser feliz, sem precisar provar nada. Mas dessa vez cheio de algo novo. Hyun-woo a observou por alguns segundos. E então, pela primeira vez em toda a história, ele sorriu de verdade, sem peso, sem dor, sem passado. Acho que você pode me ensinar. Ara riu. Talvez. E então, sem pressa, sem exagero, eles se aproximaram, um momento simples, mas carregado de tudo que viveram. O beijo não foi impulsivo, foi merecido. A câmera se afasta lentamente, mostrando os dois diante da concessionária, não como símbolo de vingança, mas como símbolo de transformação. Às vezes a vida não te derruba para te destruir, mas para te mostrar até onde você pode subir. Choi Hyun-woo voltou ao lugar onde foi humilhado, mas não para se vingar. Ele voltou para provar que o valor de alguém nunca esteve no olhar dos outros, e sim, na coragem de continuar. Se essa história tocou você de alguma forma, não saia sem deixar seu comentário aqui embaixo. Conta pra gente, já presenciou ou viveu algo parecido? Sua experiência pode ser o ponto de partida para alguém encontrar coragem. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação, porque aqui trazemos histórias que inspiram transformação, coragem e consciência. Até o próximo vídeo.